Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, hoje, o terceiro domingo do nosso propósito da provisão de Deus. E cada domingo que passa, nós temos a certeza da provisão de Deus sobre a nossa vida. E nesse domingo em especial, como eu pedi semana passada a cada um de vocês, que preparasse a água e o pão, pois nós iremos comer do mesmo e beber do mesmo. E quanto fizermos uso do elementos da fé, junto à nossa fé, nós veremos a provisão e o poder do nosso Deus. Então, daqui a pouquinho, nós vamos orar, nós vamos manifestar a nossa fé. Mas por que eu pedi para você preparar a água e o pão? Porque todas as vezes que o povo de Deus precisou de algo ou necessitou de algo, Deus proveu na vida deles. Eles precisaram de água, Deus proveu a água. Eles precisaram de pão, Deus proveu o pão. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. E é certo que, como Ele proveu no passado, Ele vai prover no dia de hoje. E eu quero que você entenda algo. Muitas das vezes, Deus vai prover na sua vida o milagre, vai prover o extraordinário. Mas muitas das vezes Deus vai te pôr à prova. Vai te pôr na batalha. Deus vai querer provar o seu coração. E ele sendo aprovado, você vai ser honrado. Mas ele sendo reprovado, infelizmente, aquilo que Deus tinha preparado para sua vida, você ficará impossibilitado de receber. Não porque Deus não possa entregar, mas porque talvez você ainda não esteja pronto para tomar de posse daquilo que Deus tem para sua vida. Mas é por isso que Deus me trouxe a palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje, para você entender que até mesmo na prova, até mesmo na luta, até mesmo na decisão mais difícil da sua vida, o nosso Deus, o poderoso de Israel, proverá o milagre, o extraordinário, se assim você crer e confiar. Em nome de quem? De Jesus. Você lembra da história de Abraão e Isaac? Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você leve o menino a Moriá e me entregue como holocausto, o seu único filho, o seu filho amado. Abraão, sem pensar duas vezes, ele vai com o menino e os seus servos até o Moriá. Abraão estava disposto a fazer aquilo qual Deus estava lhe pedindo. Melhor dizendo, estava lhe ordenando. Mas por que Deus coloca Abraão nessa situação? Para ver aonde estava o coração de Abraão, para ver aonde estava a fé daquele homem. Porque o pai da fé, ele não efetuou, não fez nenhum milagre, mas ele fez a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer, que é obedecer, mesmo com tudo dizendo para não obedecer, mesmo tudo dizendo para ele ir contra a Deus, ele obedeceu. Porque lembre-se, Isaac é o filho da velhice de Abraão. Isaac é o milagre de Sara, pois ela era estéril. E Deus pede o mesmo, porque Deus queria ver se Abraão estava disposto a fazer o que era necessário para agradar ao Senhor. Muitas das vezes, Deus tem lhe pedido algo, Deus tem lhe falado algo ao coração, mas você está disposto a ouvir a Deus? Você está disposto a obedecer à direção que Deus tem lhe dado? Pois, mediante a sua obediência e fidelidade, a transformação, ela se manifesta sobre a sua vida. Mas enquanto você é rebelde, é duro na sua cerviz, não aceita a direção de Deus, você acaba dando um murro em ponta de faca. Você nada, 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 e não é que vai morrer na praia, não sai do lugar. Porque quando nós não estamos dispostos a obedecer, quando nós colocamos o nosso coração em algo que a traça come, a ferrugem destrói e a morte pode levar, a gente perdemos. Mas quando nós colocamos o coração em Deus e confiamos no mesmo 100% da nossa vida, o impossível acaba se tornando possível. O improvável se torna provável.
Mas para que isso aconteça, devemos confiar, crermos em Deus. Se você vai ler a história, Deus pede a Abraão Isaac. Isaac está disposto a entregar um menino. Mas Abraão não fala com Sara, Abraão não fala com o menino. Abraão suporta o peso daquele pedido. Abraão suporta carregar aquilo que lhe foi pedido, sem falar a ninguém, mas estava disposto a obedecer. Mas uma certeza ele carregava no coração, que Deus não iria tomar aquilo qual o Senhor entregou. Porque eu quero que você entenda algo. Deus ele não tem prazer em tomar de você aquilo que ele lhe entregou. Não é a alegria de Deus lhe ver triste, frustrado ou decepcionado, não. Deus quer que você tenha um sorriso no rosto. Deus quer que a sua vida glorifique o nome dele. Mas para que isso se suceda, é necessário você obedecer 100% a palavra de Deus e confiar nele, mesmo tudo dizendo para você não confiar, mesmo tudo dizendo para você desistir, mas mesmo assim você continua a lutar. E por que eu falo essas palavras a ti com tanta certeza e veemência? Porque Deus pediu. Abraão está indo ao Moriá com o menino. Abraão está indo com seus servos ao Moriá. Ao longe, Abraão vê o monte o qual Deus lhe revelara. E olha o que ele diz aos seus servos e ao menino. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Quando Abraão ele avistou o monte que Deus lhe revelara, ele manda os servos ficarem, ele manda eles ficarem com o jumento, mas ele e o menino, o Isaac, junto ao cutelo, junto à lenha e junto ao fogo, eles vão em direção ao monte. Mas olha as palavras de Abraão: eu irei com o menino, mas nós iremos, adoraremos e voltaremos para junto de vós. O que Abraão estava dizendo com outras palavras? Eu creio que daqui até lá, até o momento de imolar o menino, o meu Senhor proverá para si o cordeiro, o sacrifício. Ele proverá aquilo o qual ele tem me pedido. Ele me pediu o menino, ele me pediu a minha bênção, ele me pediu aquilo que ele me entregou. Mas é certo que ele não tomará aquilo que ele me deu. Porque Abraão falou essas palavras? Porque ele sabia que Deus não tiraria dele aquilo qual Deus prometera. Deus não tiraria dele o motivo do seu sorriso, o motivo da sua alegria. Porque quando Abraão olhava para Isaac, ele via em Isaac a palavra de Deus se cumprindo. Ele via em Isaac que a palavra de Deus não caía por terra. Então, ele tinha certeza que Deus não permitiria, não levaria para junto a si aquele menino. Mas Abraão mostrou naquele momento, com aquelas palavras, a confiança e a fé que ele tinha em seu Deus. E é isso que eu quero que você tenha. Fé, confiança em Deus. Talvez você tenha olhado para a sua vida, para a sua situação, talvez você tenha olhado para o que você tem vivido e talvez você tenha pensado, não tem perspectiva de mudança, não tem perspectiva de transformação. Aqui é o fim. Vai acabar desse jeito. Não, não vai. Vai acabar se você desistir. Vai acabar se você se entregar, se você se der por vencido. Mas se você confiar, se você crer e saber que Deus é na sua vida, essa situação há de ser transformada. Essa situação há de ser mudada. Pois o Deus que lhe fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E o Deus que te honrou até hoje, o Deus que tem abrido as portas, tem abrido os caminhos, o Deus que lhe tem sustentado até esse exato momento, lhe continuará a lhe sustentar.
Ele continuará a abrir as portas, a lhe dar a vitória. Mas ele quer ver aonde está o seu coração, aonde está a sua fé. Porque está escrito assim: se te mostras fraco no dia da tua luta, da tua angústia, pequena é a tua fé. Um homem de Deus, um homem valente, um homem embasado na palavra, diante da luta, diante do problema, diante da negativa, meu amigo, a fé dele desperta, a fé dele se manifesta. E ele, pelo poder da fé, ele consegue visualizar aquela situação sendo transformada e mudada. Pelo poder da fé, ele consegue ver o agir e o poder de Deus. Mais adiante, a Bíblia diz o seguinte, que Isaac olha para o seu pai e fala: pai, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal de sacrifício? E Abraão diz o seguinte: Deus proverá. Deus proverá para si o sacrifício. Deus proverá para si o holocausto. Com outras palavras, meu filho, fique em paz. Meu filho, não se preocupe com o que nós vamos sacrificar lá em cima, porque Deus, ele há de prover o sacrifício, ele há de prover o holocausto. Eu quero que você tenha esse entendimento. Deus vai prover o que está faltando na sua vida. Deus vai prover a resposta. Deus vai prover a mudança. Mas para você ver essa provisão, para você ver esse agir de Deus na sua vida, você tem que confiar, você tem que se lançar, você tem que crer e saber que Deus está nessa caminhada. Se Deus permitiu a prova, é porque Ele quer te honrar. Se Deus permitiu a batalha, é porque Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Nem toda luta, nem toda batalha é o diabo, não. Tem luta, tem batalha que é Deus. Para te provar, para te capacitar, para te fazer evoluir, amadurecer na fé. E assim, meu amigo, glorificar o nome dEle. Você conhece o final da história? Abraão levanta o cutelo para imolar o menino. O anjo grita para ele não fazer nada com o menino, porque Deus viu onde estava o coração de Abraão. Deus viu que Abraão estava com o coração voltado para Deus, porque estava disposto a pagar o preço, a fazer o que tinha que ser feito, a entregar o filho amado em cima do altar. Mas Deus, vendo o coração dele, disse: não precisa. E Deus diz mais, que fará da descendência de Abraão como a areia do mar, da praia do mar, que fará da descendência de Abraão como as estrelas do céu, que fará os filhos de Abraão dominar sobre a terra dos inimigos, que fará dos filhos de Abraão abençoados, que aonde colocarem os pés vai dar certo, vai prosperar, vai vingar. É isso que eu quero que você entenda. Você é um filho de Abraão. Você é um descendente de Abraão. Essa fé está dentro de você. Então está na hora de despertá-la. Está na hora de ativá-la. E assim, meu amigo, vê em cada detalhe, em cada minuto, em cada instante da sua vida, a provisão, a grandiosidade do nosso Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para compreender o que Deus quis nos passar? Graças a Deus. Então tome nas suas mãos o seu pão, tome nas suas mãos a sua água, pois nós vamos fazer a oração da fé. Vamos comer do mesmo e beber da mesma. E veremos desde já a provisão, o poder, a glória do nosso Deus. Em nome de quem? De Jesus. Então vamos orar, pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, eu me coloco na tua presença junto a este homem e a esta mulher, meu Pai. E empunhamos em nossas mãos os elementos da fé, tanto o pão como a água. Meu Deus, o Senhor proveu todas as vezes aos teus servos o que eles precisavam. No deserto, o Senhor mandou maná para o seu povo. Para Agar e Ismael, o Senhor proveu a água. Meu Pai, para Elias, o Senhor proveu pão e proveu a água. Para os seus profetas, o Senhor sempre proveu o que eles mais precisavam. Então, meu Pai,
Eu peço ao Senhor agora que quando participarmos desses elementos, que o Senhor venha prover na nossa vida aquilo qual estava faltando, meu Deus. Venha prover sobre a vida destes saúde, paz, alegria, felicidade. Venha prover sobre a vida dos mesmos prosperidade, plenitude do Senhor, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, como está escrito no final do texto, meu Pai, que estávamos lendo, o Senhor diz que os filhos de Abraão dominaria sobre a terra dos inimigos. Eles estariam sobre eles, sendo cabeça e não escravo e não cauda. Então, meu Pai, muda a história, muda a situação, muda a mente, muda o coração, tira o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de insegurança, cheio de dúvida, que impede o teu poder de se manifestar. Tira da mente dessa pessoa, meu Pai, os pensamentos impuros, os pensamentos imundos, que têm impedido os mesmos de progredirem, de avançarem, de conquistar o que o Senhor tem para a vida deles, em um nome de Jesus. Então, desde já, meu Pai, frustra os planos do inimigo, quebra a força do mal, quebra a força de Satanás, meu Pai, desfaça o laço do inimigo, quebra toda armadilha, cancela toda maldição, toda praga, em o nome de Jesus, e traga essas vidas paz, alegria, felicidade e plenitude do Senhor. Traga a esses corações paz, alegria e felicidade. Traga força, traga vigor a cada um deles. Abra a mente, abra a visão, dá o entendimento e discernimento a cada um deles, meu Deus, para que eles venham cada vez mais glorificarem o teu nome, e que a partir de hoje, meu Pai, desse terceiro domingo do propósito da provisão, eles venham ver a sua provisão, eles venham ver o Senhor prover, meu Deus, como nunca antes, sobre a vida de cada um deles. Em o nome de Jesus, levanta o pão, levanta a água, meu amigo, meu Deus, consagre esses elementos mais uma vez, que não seja um simples pedaço de pão e nem um simples copo com água, mas seja o pão que representou o maná no deserto, que seja a água da provisão para Agar e para Ismael. E quanto nós comer e beber, meu Pai, venhamos ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, coma agora do bom e beba da água. Isso. Seja abençoado por Deus agora. Seja livre, liberto. Receba a cura, o milagre, a vitória, a provisão de Deus na sua vida e aonde você estiver. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. O nosso Deus te abençoou. O poder do nosso Deus se revelou desde já sobre a sua vida. Você vai ver como nunca a provisão de Deus na sua vida. Hoje é o último dia de maio. Amanhã é o primeiro dia de junho. E nós veremos, no mês de junho, a provisão de Deus como nós nunca vimos antes sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, domingo que vem não esquece a sua água para a gente consagrar e beber. É o quarto domingo do nosso propósito, dos 7 domingos. E você verá, a cada dia que passa, a mão poderosa de Deus sendo estendida sobre a sua vida. Fica com Deus e até mais.